Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Luciana. Hoje eu estou aqui com duas convidadas especialistas, especialíssimas, a Renata e a Rafaela. Nós nos conhecemos através de um grupo no Facebook, né? Eu falando de amamentação gemelar. E elas têm uma experiência super legal para falar, para compartilhar aqui com a gente, que diz respeito à confusão de bicos. Elas conseguiram reverter esse processo e eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Algumas pessoas pediram que eu trouxesse experiências de pessoas que conseguiram isso, porque não acreditam muito que consigam. Então, acho que esses dois casos estão aqui para mostrar que é super possível, sim, reverter a confusão de bicos, apesar de ser bem difícil. Bom, mas antes de qualquer coisa, deixa eu só explicar de novo o que significa esse termo confusão de bicos, né? Eu vou ler aqui o que significa. É um termo comumente utilizado para explicar a dificuldade que algumas crianças têm de continuar o aleitamento materno após terem sido submetidas a algum bico artificial. Esses bicos eles podem estar relacionados à sucção não nutritiva ou à sucção nutritiva. Ou seja, mamadeira e chupeta são os principais causadores da confusão de bico, né? E assim, vamos direto ao ponto agora com as nossas convidadas, que aí com isso vai introduzindo mais o assunto com a gente. Deixa eu perguntar para vocês, Renata, Rafaela, se antes da gestação, ou até mesmo um pouquinho depois de terem os bebês, você já tinha ouvido falar sobre esse termo confusão de bicos? Algum momento vocês já leram sobre isso durante a gestação? Ou até mesmo lá na maternidade, quando foram oferecer aquela mamadeirinha com leitinho da primeira mamada, que a mamãe está cansada, aquelas coisas todas. Vocês sabiam que isso poderia ser tão nocivo para a amamentação? Já ouviram falar nisso? Rafa? Não, na verdade, eu escutava falar que a chupeta, aquela mais antiga, aquela do bico redondo, poderia atrapalhar, mas que existiam chupetas e mamadeiras ortodônticas que não atrapalhariam. Então, eu lembro que na minha gestação, eu cheguei a fazer pesquisa de bicos ortodônticos para não ter prejuízo na amamentação. Mas eu não sabia que não importa o bico, não existe nenhum bico que não possa causar confusão de bicos. Ninguém nunca me orientou, nenhum profissional da saúde, e quando eu pesquisava, eu sempre via muito esse comparativo de formato de bico, e não sobre confusão de bicos. E Rê, você já tinha ouvido falar sobre isso? Não, Lu, nunca tinha ouvido falar sobre confusão de bicos. Eu me informei muito pouco sobre amamentação, né? Porque afinal eu achava que era uma coisa natural, instintiva. E para mim era muito normal as crianças que chupavam chupeta, que tomavam na mamadeira. Tanto é que eu ganhei kit de mamadeira. E para mim era normal. A criança ia tomar mamadeira, ela ia ser amamentada. Mas também, para mim, era muito normal o desmame precoce, que eu também não sabia desse termo. Então, eu não tinha ouvido falar sobre confusão de bicos e eu me informei muito pouco antes na gestação sobre a amamentação. Então, acho que muita coisa me pegou de surpresa. E tudo que eu via ao redor era normal, né? Era normal usar a mamadeira, era estranho quem não usava, né? A criança que não pegou a chupeta, ela era diferente. Né? A mamadeira, eu não conheço nenhuma criança que não tenha mamado, mas não conheci, né? Até ter os meninos. Mas a chupeta era o kit, né? Fazia parte do kit. E a criança não pegou porque ela não gostou. Era isso. Mas também nunca tinha me informado sobre bicos. Eu tive 10 tipos de chupetas diferentes, com bicos diferentes, depois que eles nasceram. Isso é interessante que você falou, né, Renata, sobre a questão do kit e tudo, porque eu pesquisava muito quando eu estava grávida também, listas enxovais, né? E aí sempre tava tantas chupetas
não sei quantas mamadeiras, chuquinha, e tinha as diferenciações das chuquinhas, da mamadeira, da chupeta. E assim, até mesmo como profissional de saúde, a gente não falava tanto sobre essa coisa de confusão de bico, mesmo trabalhando diretamente com mães, lactantes e tudo, não via esse perigo todo, né, na chupeta e na mamadeira. Primeiro pensa um monte de coisa, para depois perceber, não, pode ser essa mamadeira ou essa chupeta, né? Realmente faz parte ainda da cultura, né? Quando você busca uma lista, por exemplo, você joga lá no Google, lista de chá de bebê. É essencial, né? É como essencial a fralda, é a mesma coisa, o kit é essencial. A única... eu percebi uma certa hostilidade das enfermeiras na UTI, mas eu acho que só porque eu fui para a UTI, em receitar o bico de silicone. Porque elas falaram que a fono ia ficar brava, porque eu peguei eu tive os meninos numa sexta-feira, então sábado e domingo a fono não fazia plantão, ela fazia plantão na segunda. Então quando elas perceberam que os meninos tinham dificuldade de abertura de boca e tal, me indicaram o bico de silicone. Só que elas falaram, eu acho que a fono vai ficar brava. Então elas já sabiam que existia um problema em ter o bico de silicone, mas assim, nunca falaram o porquê. Então, eu para mim era desconhecido e foi normal, né? Até acontecer a confusão. Isso. Engraçado esse da UTI, que uma das minhas meninas precisou ficar 3 dias na UTI e eles insistiram em dar a chupeta. Eles ofereceram para ela a chupeta, né? E sem me consultar, ainda por cima. Lu, tá ouvindo? Eu não tô ouvindo, Rafa. Alguém tá me ouvindo? A gente te ouve. Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Estamos. Não tô ouvindo. Tá me ouvindo, Rê? Eu estou. O que aconteceu, gente? O que pode ter acontecido? Ô, Lu, fone. Seu fone. Seu fone é sem fio? Peraí. Dá uma pausa rapidinho no vídeo, Rê. Não. Foi. Peraí. Então, e assim, na UTI também, eles têm o hábito, percebo muito lá no hospital, de colocarem umas luvas cirúrgicas cheias e colocam para os bebês ficarem sugando isso, né? Será que isso também não pode prejudicar a amamentação? Não pode causar uma confusão de bicos futura também? Será que é tão pouco nocivo isso? Ou será que não? Isso daí é uma coisa que é um praxe e isso não interfere em nada, né? Acho que é bom também até uma reflexão dos profissionais que trabalham nessas unidades para tentarem para essas práticas. Porque eu já questionei uma vez e me falaram, é uma necessidade que o bebê tem de sugar e a gente tenta usar a luvinha para suprir isso. Né? Mas aí real, se a luva estoura na boca do bebê, né? A minha maior preocupação desse procedimento é sufocar, né? Porque fica aquele negócio, o bebê tão pequenininho, aí falam, não, a gente fica atento a isso, não sei o quê, mas não sei, eu acho isso... Fica atento. Cheguei várias vezes na UTI com a criança esgoelando dentro da incubadora, que não dá para ouvir, eles ouvem pelo batimento, né, que aí faz o apito sonoro lá dos aparelhos, mas por várias vezes eu chegar e um deles está chorando e não tinha ninguém por perto. Como é que vai saber o que é? Por incrível que pareça, eles se viravam já na incubadora. Então, assim, eu acho que lá na UTI, que eles ficaram, uma vez usaram isso em outro bebê.
E depois a gente tinha lido sobre isso também, né? Sobre a luva, mas lá eles não recomendavam tanto o uso da mamadeira. Porém, se o bebê não saísse mamando no peito, ele tinha que pegar a mamadeira. Senão elas não davam alta. Então, lá na UTI que as minhas ficaram, né? Nas minhas não, uma só que ficou, foi ao contrário. Eu não tive o meu direito de amamentar respeitado, porque só uma ficou na UTI. Então, eu ficava com a outra do lado de fora, porque eu já tinha tido alta. E quando eu chegava, era horário marcadinho, eles não tinha que entrar às 3 horas da tarde, eu não poderia entrar 10 para as 3. Então, eu entrava um pouquinho antes, avisava a enfermeira: estou aqui do lado de fora e vou amamentar. Vou amamentar uma e daqui a 10 minutos, quando der o horário, eu vou entrar para amamentar outra. E quando eu entrava, já estava a Manuela de chupeta na boca e a Chuquinha vazia do lado. E assim, eu cumpri no horário e já tendo avisado com antecedência que eu ia entrar para amamentar. Então, no hospital que eu tive as meninas, foi zero informação de confusão de bicos, zero respeito ao meu direito de amamentar. Nunca me orientaram nem a ir no lactário tirar leite para dar para ela. Ela ficou só na base do leite artificial lá. Foi uma situação assim, eu vivi um período com bastante desinformação. Nada amigo da criança esse hospital, né, Rafa? Nada. E hospital grande. Hospital grande. E assim, eu lembro quando as meninas nasceram, as minhas filhas nasceram, chegaram lá com uma chupinha com leite artificial e quando voltaram para pegar, a chupinha estava cheia. Eu não bati boca, nada não, mas falaram assim: se da próxima vez voltar aqui e tiver cheia, elas não vão ter alta. Vocês não vão poder ter alta. Aí eu falei assim: mas por quê? Aí fizeram lá um HGT dela. Tá normal, HGT, sorte a sua. Sabe, assim, em nenhum momento eles incentivam o aleitamento. Elas não ficaram na UTI. Mas, assim, a gente percebe que há um despreparo grande nas maternidades, né? Infelizmente. Eu dividi o quarto com uma menina que teve o filho no mesmo dia que nasceram os meninos e o filho dela foi para o quarto. Ela não teve instrução nenhuma. Ela tentava dar o peito, ela não conseguia. A enfermeira vinha e falava para ela: ai, mãezinha, é normal mesmo isso, ele não pegar assim. Mas não ofereceram o LA também. Mas assim, ela chorava, porque a criança chorava, todo mundo chorava e ela não sabia o que fazer. Então não tinha um apoio ao bebê, né? Porque o meu caso ali era diferenciado, porque eles estavam na UTI. Eu também fui muito mal informada, tanto é que eu tive eles foram para a UTI. Eu tive às 10 da noite, eu fui ver as crianças às 15 horas do outro dia. Né? E até lá, o que eles não tomaram GLA na maternidade, que era de 3 em 3 horas, né? Em momento algum me falaram: olha, o procedimento é esse. E em nenhum momento falaram para mim: olha, você pode morar aqui na UTI, porque até então eu podia ficar na UTI em tempo integral. Né? Lá as mães de UTI ficavam em tempo integral. Mas em nenhum momento me falaram isso. Eu vim descobrir depois que eu tive alta, que eu vim descobrir que eu podia ficar lá o tempo todo, né? E pular esses horários de amamentação, que eles ofereciam um LA. Mas assim, a mãe que estava ali no quarto, ela não teve apoio nenhum. E ela saiu do hospital com prescrição de LA. Normalmente isso acontece muito, né? E era um bebê, não era um bebê prematuro, né? Porque assim, tá bom, a prescrição de LA é porque ele nasceu baixo peso, porque, né, no meu caso foi isso, mas o bebê dela não. O bebê dela era um bebê normal que só precisava aprender a mamar. Mas vem dessa cultura de que nasce o bebê, nasce uma mãe, e a mãe vai saber amamentar, isso que é o errado, porque a mãe não sabe amamentar. Infelizmente, a gente não sabe. A gente tem N problemas com isso. Aí entra a questão da redução mamária. Eu lembro que essa menina, ela falou para mim, não, que ela tinha feito uma cirurgia, então ela não ia ter leite. Isso colocaram na cabeça dela. Então, o filho dela, hoje eu tenho contato com ela, porque ele tem a mesma idade, faz aniversário no mesmo dia dos meninos, e é a mesma coisa. Ela introduziu o LA, foi para a mamadeira, usou chupeta e desmamou assim. Ele largou sozinho, ele desmamou com nem 1 ano. E na cabeça dela, é natural. Isso, na cabeça dela, ele perdeu o interesse, o peito secou, ele perdeu o interesse, e aí o que salvou a vida daquela criança foi o LA.
Mas como ela era uma pessoa com pouca informação, e eu tentei ajudar no começo, né? Depois que eu fui ajudada, eu tentei ajudar. Ela era com pouca informação e acreditava na cultura, né? A cultura de que seu peito secou mesmo, seu peito não alimenta mais. Aí ela se deixou, então assim, aí você entra num embate que não dá muito, né? Você não vai ganhar. Você vai só. Mas assim, houve ali houve a confusão de bicos. Certeza. E assim, já que a gente falou do leite artificial, né, acho que cabe até, antes da gente prosseguir um pouco mais, falar da confusão de fluxos, né? Porque está intimamente relacionada à confusão de bicos, né? Uma coisa está muito ligada à outra, né, Rafa? Assim, o que você notou, percebeu, pode falar sobre isso, por exemplo? Eu, na verdade, quando eu busquei informação, primeiro eu fiquei sabendo da existência da confusão de bicos, e só depois que eu passei pelo processo que eu entendi que existe a confusão de fluxo. Porque, assim, o nosso leite, ele não sai do peito de forma contínua, como sai um leite de uma mamadeira, por exemplo. Quando usam uma sonda de relactação, se você não tiver o devido cuidado, o fluxo é completamente diferente do fluxo que sai do peito. E um dos primeiros sintomas assim das meninas, que era a irritação no peito, depois eu consegui observar que era justamente por causa do fluxo. Porque quando elas mamavam no peito, além de ter que fazer a força para sugar, o leite vinha em ele não vinha de forma contínua, em jato, né? Ele sai como se fosse em ondas, ele sai conforme ela suga. E na mamadeira não, na mamadeira quando elas usavam, que eu colocava, eu falava, então é meu leite que tá pouco, né? Vou dar a mamadeira. Eu botava a mamadeira, elas tomavam quase que numa golada só, às vezes sem respirar. De me assustar, eu falei, gente, elas vão se afogar, porque e naquele furo mínimo de um bico e tudo mais, ao ponto de eu ter que tirar a mamadeira da boca das meninas, porque eu ficava com medo, porque elas praticamente eram uma única golada para poder engolir aquele leite, né? Então, hoje eu entendo que não é só a confusão de bico, eu entendo que às vezes existe. Talvez os primeiros sintomas comecem na questão do fluxo, porque a criança se irrita com essa diferença de fluxo. Eu notava essa irritação nas meninas. A principal irritação, na verdade, delas era por conta da diferença do fluxo. É mais fácil, né? Mamar na mamadeira, por exemplo, é muito mais fácil, né? E aí a gente vê as mães achando que os leites estão fracos, que o leite não está sustentando, e aí sim vira aquele ciclo vicioso, aquela bola de neve que vai ficando cada vez maior de desmame precoce. E aí acaba sendo natural o bebê desmamar com 4 meses, o bebê desmamar com 5 meses, o bebê desmamar com 8 meses, mesmo sendo 8 meses, né? Mas não amamentar exclusiva até o 6º mês passa a ser algo meio que padrão na sociedade, algo que é aceito e tido como uma coisa natural. A gente sabe que não é, né? Não é o ideal. E assim, quando foi a gente está falando de desinformação, que vocês não tinham essa consciência da confusão de bicos e agora da confusão de fluxo que a gente introduziu também, quando que vocês perceberam que algo poderia estar dando errado no processo de amamentação e qual foi aquele start, pontapé inicial para vocês começarem a desconfiar que o problema talvez não fosse a questão do leite ser fraco, do fluxo ser baixo, mas sim que pudesse estar acontecendo alguma coisa maior. Que a gente deu a nomenclatura de confusão de bicos, agora a gente sabe que existe confusão de bicos e confusão de fluxo. Quando vocês perceberam isso, você, por exemplo, Renata, qual foi o momento assim que você virou a chave? Então, eu nesses 10 dias de UTI que eu passei, foi de amamentação mista, né? E tinha 2 fono na UTI que eu via que estava estampado no rosto delas que elas queriam muito me ajudar com a amamentação.
Então, assim, elas chegavam, elas me davam a devida importância. Elas me ajudaram a colocar os dois para mamar junto. Elas mudavam de posição, abria a boca, e apertava daqui, apertava dali, até o dia que me machucou. Eu tive a informação de ir para o lactário, só que eu só fui uma vez, depois machucou, pediram para eu esperar um pouco. E quando eu recebi a alta do primeiro, porque eu tive alta de um com 8 dias e alta do outro com 10 dias. Então, quando eu recebi a alta do primeiro, ele já veio direto para a mamadeira em casa. Eles já tinham testado, lá na maternidade eles davam no copinho. Mas aí, para ele ter alta, ele precisava pegar a mamadeira, já que ele não estava efetivo no peito. Então, ele ficava durante o dia com meu marido em casa, tomando LA. E eu ia para a maternidade amamentar o outro, porque eu tinha pressa para que o outro tivesse alta. Quando eu tive alta, a primeira coisa que elas fizeram foi me dar o cartão delas. Então, ela falou, olha, qualquer coisa que você precisar, você me liga ou procura o banco de leite mais próximo da sua casa. Tá bom, eu vim para casa, passado isso, era a coisa mais normal do mundo, dar a mamadeira, dar o peito, rolava essa irritação que a Rafa falou, mas até então, né, veio para casa, é tudo diferente, a criança está se achando, está se encontrando. Uma semana depois a gente foi para o médico falou, perder o peso, dobra o LA. Dobrou o LA, nossa, eles ficavam mega satisfeitos. É o que a Rafa falou, eles tomavam, assim, aquela irritação que tinha no peito, na mamadeira, eles tomavam e desmaiavam. E aí a gente chegou à conclusão que a gente estava matando as crianças de fome, né? Eles estão ficando com fome, isso é fome. Porque se eles mamam na mamadeira e dormem, aí, passada essa uma semana que foi dobrada a quantidade do LA, a irritação aumentou. A irritação aumentou, o se jogar para trás no amamentar irritou. Começou a incomodar e eles não queriam mais pegar o peito, e aí foi aumentando a quantidade das mamadas na mamadeira. Foi quando eu mandei mensagem para uma delas, porque elas viram a minha vontade de amamentar também. Então foi quando eu mandei mensagem para elas e ela falou, olha, procura o banco de leite. E nisso, eu já estava na internet procurando informações. Então eu tenho a minha comadre, que amamentou o filho até 4 anos. Ela foi a pessoa mais próxima que conseguiu me incentivar a tudo isso. Falou, eu vou com você. Então, a gente foi até o banco de leite, chegou lá, eles não chupavam chupeta, eu tentava colocar até por indicações, vai ser melhor, você vai descansar, a criança vai se acalmar e tal. E quando eu cheguei lá, a mulher falou para mim, não. Ela falou, tá tudo errado. Você usa bico de silicone, porque eu vim da maternidade com bico de silicone. A fono, ela não incentivou, mas ela falou, olha, é uma forma que você vai achar para você conseguir sair daqui, porque eles só precisavam ganhar peso para sair da UTI, né? Ela também não era a favor do bico, mas ela falou, você saindo daqui, você vai, procura um banco de leite para você retirar o bico de silicone. E aquilo incomodava muito, machucava, eles não conseguiam segurar direito, soltava. E chegando na maternidade, eu fui com um bebê. Deixei o outro em casa e fui com um. E ali me abriu uma luz. Porque aí ela falou assim, não, você só vai sair daqui a hora que ele estiver mamando. Então, assim, foram alguns anjos que brotaram, né? A fono que me falou, vai para o banco de leite. O banco de leite que me atendeu em um dia, praticamente. E eu saí de lá com aquele bebê que eu levei mamando no peito sem o bico de silicone. E ela disse para mim, você precisa tirar a mamadeira e você não tem que introduzir a chupeta. E aí eu pensei, tá louca, né? Não vou conseguir fazer isso. Eles mamam, eles desmaiam, eles se satisfazem, eles ficam bem. Só que aí eu voltei para casa e comecei a treinar com o outro. E nessa ajuda, a minha comadre achou uma pessoa que tinha tido gêmeos e fazia parte do FAG. E aí foi quando ela me convidou para o FAG. E aí ali eu comecei a engolir informação, né? Então, ali foi o estopim, tipo, opa, é possível. Tem outras mães lá que amamentam, por que eu não vou conseguir? Mas essa irritabilidade deles foi onde começou a despertar que alguma coisa estava errada. E que realmente, pô, eu era capaz de amamentar. Então, assim, eu tinha que me desfazer da mamadeira que estava aqui, da chupeta, eu não tive problema, porque eles não pegaram mesmo. Como eu falei no começo, eu tinha 10 tipos de bico de chupeta aqui. Então, todas a gente tentava, porque todo mundo falava, e você fica desesperado, marinheiro de primeira viagem, todas as crianças chupam. Só os meus que não vão chupar? Não é assim, né? Então, como eu não tinha essa informação antes, para mim era normal. Só que aí, quando eu ouvi a moça do banco de leite falar que não era normal, e que eu tinha que me desfazer desses bicos, que aí eles iam conseguir ficarem melhor,
com a amamentação, não ia ficar com essa irritabilidade, aí eu comecei a abrir a cabeça para esse mundo. E aí foi quando, no FAG, eu fui engolindo informação, né? E vendo que era possível realmente. E você, Rafa, qual foi sua virada de chave? Então, como eu falei, eu acreditava que existiam bicos que eram inocentes, né? E na própria maternidade eu ouvi de uma pediatra que eu poderia, que eu deveria dar chupeta para as minhas filhas porque ela era mãe de gêmeos e seria extremamente necessário para mim. Então as meninas saíram com a indicação da chupeta e a mamadeira, né? E eu sempre tive muita vontade de amamentar, apesar de não ter conseguido buscar as informações necessárias para isso, né? Eu sempre tive muita vontade porque eu sempre ouvi da minha mãe que eu tinha negado, que eu não tinha aceito mamar no peito. E eu achava aquilo louco. Eu falava, como assim um bebê não quer mamar no peito da mãe, né? Hoje eu sei que foi confusão de bicos, porque eu usei chupeta até uns 6 anos, mais ou menos. Usei mamadeira e tudo mais. E aí, quando as meninas estavam com cerca de 3 meses, elas começaram a apresentar essa irritabilidade mais aflorada e começaram a diminuir muito o tempo que elas ficavam no peito mamando. E eu não aceitei aquilo, porque eu queria. Eu falei, eu quero amamentar. Eu sempre foi a minha vontade amamentar. Acho que talvez uma das maiores vontades que eu tinha na maternidade era dar de mamar. E eu falei, não é possível, tem que ter algum jeito. Né? Para que eu tenho 2 peitos, então? Não é? Eu tenho que amamentar. E eu lembrei de uma fono, amiga minha, que uma vez me viu com as meninas, quando elas tinham cerca de 2 meses, me viu dando o peito e depois me viu preparando uma mamadeira e virou para mim e falou assim, ei, você sabe que você não precisa disso, né? Aí eu falei, não, já ouvi falar, mas na hora do vamos ver, a gente precisa. Né? E quando elas começaram a negar o peito, eu lembrei da fala dessa fono, de que elas não precisavam. E eu fui para a internet, comecei a pesquisar e achei o FAG, né, o Falando de Amamentação Gemelar, e comecei a ver relatos de mães que amamentavam exclusivos assim, desde a maternidade. Eu falava, uau, como assim? Como que pode? Não é possível. E eu fiz um relato, expliquei o que estava acontecendo. E foi a primeira vez que eu ouvi falar diretamente de confusão de bicos, né? Que na época as moderadoras que me deram a atenção e informação, elas falaram que eram sintomas de confusão de bicos. E eu comecei a buscar a orientação delas para poder fazer essa retirada. Eu consegui retirar a mamadeira tranquilamente, mas eu ainda fiquei com a ideia de que uma chupetinha de vez em quando era inocente. Então eu ainda insisti mais uns... Eu tirei a mamadeira delas com 3 meses e até os 5, mais ou menos, eu ainda insisti em uma chupetinha aqui de vez em quando, uma vez por dia. Quando eu ia tomar um banho, meu marido dava. Até que apareceu, como a Renata falou, um anjo, né, numa clínica da família, que virou para mim e falou assim, vamos fazer um teste? Porque elas estavam com problema no ganho de peso. Ela falou, vamos fazer um teste? Deixa elas uma semana 100% sem chupeta e vamos ver no que vai dar. E aí, quando eu cheguei na semana seguinte, que eu vi um resultado positivo no ganho de peso delas, ela falou para mim, ela falou, nem sempre é a frequência, né, da utilização. Às vezes, um pouquinho só que você dá, isso afeta a eficácia da sucção da criança. Talvez por isso que elas não estivessem ganhando peso. Ainda estava atrapalhando de alguma forma. E ali eu entendi que a confusão de bicos também não se dá só pelo uso contínuo, mas nenhum uso é seguro. Até usos esporádicos podem trazer esse tipo de consequência. Exatamente. E que bom que vocês tiveram acesso a essas informações, a bons profissionais, né? Porque a gente fala sempre, porque tem profissional que fala que não existe melhor babá do que uma chupeta, que foi isso que eu ouvi na maternidade. Exatamente. Que é impossível você ser mãe de gêmeos, principalmente de gêmeos, e não usar chupeta. Isso é impossível, é loucura você pensar que vai conseguir isso.
É impossível uma mulher que tem gêmeos amamentar exclusivo. É impossível. Então, é a mamadeira amiga sempre. Eu lembro que às vezes olhavam para mim com uma cara, assim, quando eu falava que ia amamentar, que ia dar chupeta, as pessoas olhavam para mim assim, tipo, tá falando isso só porque ainda não viveu, né? Mas Nossa. essa é a visão, né? Essa é a visão Eu ouvia generalizada. muito, sabe o que, Lu? Eu ouvia o seguinte, você vai precisar, tá? Porque eu não dei conta de amamentar um, então você vai precisar para dar de mamar para duas. Eu ouvi que chupeta era a segunda mãe. Eu ouvi de profissionais que eu ia matar minhas filhas de fome se eu não desse uma mamadeira. Você é louca, você vai matar suas filhas de fome, né? Então é bem duro arcar com essa decisão. É cruel. Ser cruel. Você banca sozinho, né? Esse é o sentimento que eu tive quando eu decidi, por exemplo, tirar a mamadeira, porque é que nem eu falei, a chupeta eles não pegaram, então eu não tive tanto problema com isso, mas porque foi deles, eles não pegaram. Mas é óbvio, naquele começo era desesperador, eu queria que eles pegassem. Mas aí quando você fala, quando eu decidi, acho que beirando dos 2 aos 3 meses, que eu não ia mais tirar, não ia mais dar o LA. Até porque eu tive que parar de trabalhar, cada lata de leite era pesado, não durava uma semana, aquilo me consumia, aquilo foi entrando na minha cabeça. Por que que eu tenho que comprar um leite se eu tenho leite aqui? Né? E assim, só que a balança te obriga a fazer isso, os pediatras te obrigam a fazer isso. Eu não encontrei um pediatra amigo da criança, não, nem em canto nenhum. Eu passei por mais de 6. Assim, tanto é que o começo, a curva dos meninos lá na carteirinha de vacinação é uma bagunça, porque cada hora eu ia em um médico, eles pesavam de um jeito, até um dia que a própria Amanda falou para mim, cada balança tem um peso. Aí, como assim daqui? Você pesou toda semana? É sim, é surreal. E aí, quando eu decidi não vou dar mais mamadeira, você não vai comprar mais, teve lata que eu doei, porque estava aqui fechada, eu banquei sozinha. O medo, a aflição, ouvir do pediatra que você ia matar o seu filho de fome, ouvir do pediatra que seu filho está desnutrido, porque ele não está no peso e no equilíbrio que o pediatra quer, e não no peso e no equilíbrio que ele precisa estar, né? Então, assim, hoje, eu acho que hoje ainda a gente tem bastante profissionais nessa missão, né, a favor da amamentação. Eu não sei se também é o ciclo que a gente vive, né? O meio que a gente vive, as pessoas que a gente conversa, você tende a deixar de mão aquelas pessoas que não bate as ideias com você e começa a procurar pessoas que pensam como você, né? Então, eu não sei se você consegue enxergar mais isso, porque a minha ajuda total foi virtual. Total. O meu marido falava, Deus no céu e esse grupo aí do seu Facebook na Terra. Eu falava, porque aqui eu tenho pessoas reais. Eu estou falando com pessoas que estão vivendo a mesma coisa que eu. Agora eu vou lá no consultório, você vê aquele monte de propaganda no consultório do cara, e o cara vira para você e fala, olha, você pode escolher entre esse A, B, C, D ou E marca de leite. Eu não fui em uma consulta que o cara falou assim, ó, põe o peito para fora aí, eu quero ver como é que tá a pega dessa criança. Não. Como é que você amamenta? Como é que você pega? Não. Quem fez isso foi o banco de leite. Foi lá na maternidade, aí ela falou assim, peraí. E eu levei o bico de silicone, achei muito engraçado isso. Eu levei o bico de silicone no dia que eu fui e falei para ela, você não quer que eu ponho para você ver como ele pega? Ela falou, não, eu não quero. Eu quero ele sem esse bico. E me dava uma agonia, porque ele não conseguia pegar no peito, e ele soltava, e ele chorava, e ela falou, eu não tenho pressa, você tem pressa? E eu falava, não, mas eu vou pôr o bico, você vê que ele com o bico ele pegava. Eu falava, eu não quero com o bico. Então, assim, da área toda que eu corri, de consultório, lá foi o único apoio, e o resto foi virtual. E aí você bancar tudo isso é pesado. Se você não estiver preparado, você não consegue bancar. Muitas mães não bancam porque não tem o apoio dentro de casa, que é fundamental. É essencial, pelo menos, o seu marido te apoiar. A pessoa que está ali, 100% com você, cuidando dos seus filhos. Né? Porque vem a sogra, vem a mãe, vem a cunhada, vem todo mundo dar esse pitaco. Que, mas comigo não foi assim. Mas é só uma chupeta. Mas é só uma mamadeira. Né? E eu banquei, simplesmente, eu falei, eu vou tirar. A partir de hoje, ele mamava 8, ele vai mamar 6.
depois ele vai mamar 4, depois ele vai mamar 2 e ele não vai mamar mais. Teve choradeira? Teve. Teve sono reduzido? Teve. Teve perda de peso? Teve. Mas dentro da linha do que eles estavam construindo, né? Então, bancar isso é muito difícil. Bancar isso dói. Porque a gente está num momento sensível. Você não quer discutir com ninguém. Você quer fazer acontecer, né? É muito difícil, né? Você bancar isso. Parece que você está, tipo, pegando seu filho, fazendo uma experiência que você pode matar seu filho de inanição, assim. Você está tirando o alimento dele e testando um outro alimento que você nem vê se está saindo de leite, porque você tem como se certificar de que realmente aquele leite que está saindo do teu peito está realmente nutrindo a criança, até porque a criança começa a perder peso. É muito, muito difícil, eu imagino. Então, assim, a Rê até adiantou o próximo tópico, que é falar da motivação, né, para que acreditasse na reversão desse processo. Uma das suas motivações foi a financeira, né, que você... Uma das maiores foi a financeira, porque o leite que eles indicaram era muito caro. Você não pensa... No meu caso, eu tinha medo de falar, vou pegar um similar para ser mais barato. Então, eu tinha medo disso. E o financeiro foi o que mais me motivou. Aí, ouvir relatos de que um bebê amamentado, a saúde era melhor, todo o desenvolvimento era melhor, aquilo me deu mais gás também. Então, o primeiro foi o financeiro. O segundo é saber que poxa, eles teriam muito menos infecções, eles seriam melhores, seriam mais saudáveis. E aquilo me deixou, mesmo eles sendo baixo peso, até hoje eles são totocos, eu coloquei isso na minha cabeça, eu sou pequena, o pai é pequeno, eles vão ser pequenos, né? Não tenho como criar gigantes se eu sou pequena. E tudo isso eu aprendi lendo os relatos de todo mundo, né? Das pessoas que estavam ali, assim, o FAG para mim foi um divisor de águas, realmente. E aí a parte de você saber que, pô, saudavelmente eles estariam melhores, né? Eu não precisaria ficar dando vitamina, sei lá, passando por N problemas, aí logo em seguida eu perdi o plano de saúde, então isso me preocupava mais ainda. Isso eu morria de medo, eu falava, ai meu Deus, se eu der a fórmula e eles de repente travar o intestino, eu tenho que correr para o pronto-socorro por causa disso, ou não vai ter os nutrientes que são... Aí eu comecei a entender que eles tinham tudo que eles precisavam ali no meu peito, e ponto. Então, esse foi o segundo estímulo, né? Mas o financeiro me moveu bastante, porque é muito dinheiro que você gasta, sem contar nas mamadeiras que você tem que fazer, né? Nem a Rafa falou, você vai testando, você vai trocando bico, e tudo isso é caro, né? Não é barato. Então eu pensei bastante pelo lado financeiro, realmente. Assim, minha vida é movida a isso, né? Todo mundo que me conhece fala, a Renata sempre pesa o lado financeiro. Peso, tem muita coisa que eu peso. E ali, para mim, foi primordial. Saber que uma lata custava R$ 80 e que com o tempinho que eles estavam, eu gastava uma por semana. E que dali um mês, não ia ser mais uma por semana. E de onde eu ia tirar esse dinheiro? E eles iam desmamar, né? Tendo esse aleitamento misto. Então, eu optei por isso. E aí, depois, quando eu vi os benefícios em relação à saúde deles, eu não tive dúvida que eu fiz a escolha certa. E você, Rafa, assim, o que mais pesou para você? O que te deu mais motivação? O que te fez acreditar que o processo de reversão seria possível? Então, como eu falei, eu sempre tive vontade de amamentar, mas eu acabei criando na minha cabeça que realmente o aleitamento misto era o ideal no caso de gêmeos, né? Quando eu descobri o FAG, que eu comecei a me informar e tudo mais, a minha G1, a Isabela, ela começou a apresentar sinais de APLV, né, a alergia à proteína do leite de vaca. Ela estava com suspeita. Então, além de eu me informar sobre a confusão de bicos, a suspeita do APLV me motivou muito na retirada do leite artificial, porque eu cheguei a parar com ela em hospital, sufocada, por ela ter... Não era regurgitado, né? Ela tinha acabado vomitando e sufocado por conta... E era espesso, e para mim era notório que era por conta do leite artificial. Então, essa foi a minha maior motivação de retirar, né? Talvez o financeiro tenha sido a maior motivação do meu marido me apoiar. Porque ele achava que, poxa, mas agora que elas já estão mamando tanto, porque todas as mamadas dela, elas usavam leite artificial.
E eu falei para ele assim, vamos fazer as contas. Aí eu usei a tática da Renata. Falei, ó, a gente gasta tanto, 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 e isso acabou criando uma motivação para ele. Mas a minha maior motivação mesmo foi a suspeita da alergia do leite. E, assim, foi retirar o leite artificial. Todos os sintomas que ela tinha realmente acabaram. Ela não chegou a ser diagnosticada com a PLV, né? Mas existia alguma coisa ali que não estava fazendo bem para ela. Era nítido, né? Então a minha filha... Oi? Não, eu tô falando, pensar na PLV é uma coisa muito devastadora na vida da criança, né? E assim, Na da mãe eu também, que tinha amamenta naquele momento. Na verdade, o meu maior medo era minha filha morrer sufocada, porque eu cheguei a ir para o hospital com ela, né? Então, assim, uma semana sem o leite artificial já era notória a diferença da minha filha. A minha filha era mais ativa, a minha filha era mais calma, né? Então, assim, a minha maior motivação realmente foi essa suspeita e olhar tantos relatos no grupo de mães, né? O seu relato foi um, Lu, que eu via que você amamentava as meninas desde que nasceram, e tantos outros que eu ouvia, que eu lia. Eu falava, gente, mas é possível para todas essas, por que para mim não pode ser? Então, isso me deu um gás muito grande e eu não encontrei apoio nenhum na rede particular, né? Eu passei por 4 ou 5 pediatras, nenhum deles me apoiou, ao contrário, todos eles diziam que eu ia matar minhas filhas com essas palavras. E o único apoio e orientação presencial que eu consegui foi no SUS, foi numa clínica da família, uma equipe de puericultura maravilhosa. Inclusive, elas chegaram a marcar um dia com nutricionista para que ela pudesse me explicar o que poderia acontecer nessa retirada do leite artificial, da criança desinchar, como que eu poderia dar um gás na amamentação, né? Intensificar a oferta do peito para elas nesse momento de readaptação. E foi assim que eu consegui. Foi essa a minha motivação mesmo. E assim, aí a questão financeira pesou bastante, a Rafa conseguiu convencer o marido de que ia dar certo, porque ia gastar menos dinheiro, ou seja, não ia gastar nada, né? O alimento já estava prontinho, temperatura certinha, não ia ter que ficar limpando uma madeira, acordando de madrugada para fazer uma madeira, controlar a temperatura, não sei o que, era só colocar o peito para fora e estava tudo certo. Mais prático, né? Também. Mas em relação ao apoio das pessoas próximas, dos familiares, os maridos realmente entraram nessa 100%? Com vocês? Navegaram nesse mar ou não? Foi difícil convencer de que aquilo ia dar certo e que vocês não eram mães loucas e que iriam matar as crianças, que vocês realmente estavam indo para o caminho certo, estavam enveredando num caminho que vocês conheciam e sabiam que o final ia ser feliz. Como é que foi essa reação assim, da família? Deram apoio? Acharam que era maluquice, loucura, saíram de perto? Como é que foi isso? Bom, no início, ninguém na minha família apoiou, né? Como eu falei, o meu marido eu tentei convencer pela parte financeira, né? Mas ainda rolava um assunto assim, tem certeza? Poxa, se pudesse dar mamadeira, eu te ajudava. Olha, você cansada, né? E eu lembro que um dia eu falei para ele, falei, olha só, eu já tomei minha decisão, né? Então, assim, por favor, não fala essas coisas para mim. Eu já tô decidida, né? Ouvir essas coisas me faz mal. Mas assim, ouvi de pessoas da família que eu era louca, né? Você é louca? Pra quê? Pra que sofrer? Pra que sofrer desse jeito? Nossa, as meninas vão ser dependentes de você, vão ser crianças que não vão com ninguém. Gente, as minhas filhas são as crianças assim mais libertas, vamos botar assim, que eu conheço. Né? Mas eu ouvia que elas iam ser dependentes de mim emocionalmente, que eu era louca, que era um sacrifício desnecessário que eu estava fazendo, que hoje em dia o mundo era moderno, não precisava disso. Ouvia que... também ouvi de familiares que eu ia matar minhas filhas de fome, quando elas começaram a dar uma desinchada. Você não está vendo que você está deixando essas garotas passarem fome? Isso é loucura da sua cabeça. Ouvi que eu estava fazendo isso por vaidade. Isso é para alimentar seu ego. Já ouvi disso. Eu ouvi isso né? de um pediatra. Gente,
Como, gente? Peraí, que acordada madrugada, dando de mamar, sabe? E eu vi que eu tava alimentando meu ego, que era por puro luxo, que era luxo. Mas assim, quando Luxo é a comprar lata amamentação de já leite. estava. Menina, Né? caríssima! Luxo. Luxo é você dar, sei lá quanto é, R$ 50 numa lata de leite que vai durar Pô, uma não, semana. e uma lata de leite para uma PLV, gente? Vocês já viram o Então, preço? É surreal. Chega a 300 e poucos reais, né? É, Dependendo pois do é, leite que for. dependendo do leite. E assim, mas quando a amamentação começou a ficar bem estabelecida, quando meu marido começou a notar sinais de que as meninas realmente eram outras crianças mais ativas, menos choronas, que aparentavam não ter desconforto, né, ao contrário de quando usavam o LA, quando a minha família começou a ver a forma como elas estavam se desenvolvendo, aí mudou o ponto de vista. Aí eu já estava num nível que eu não estava dependendo de apoio de ninguém, né? Mas aí começou, caramba, que bom que elas mamam, nossa, não ficam nem resfriadas, né? E eu só respondia, graças à minha insistência em amamentar, né? Uma hora o reconhecimento chega, essa é a verdade. Exatamente, exatamente. Primeiro você é chamada de louca, depois reconhece seu valor. Isso aí. Exato. E aqui você, também não foi Rê? muito diferente, não. Minha rede de apoio é muito pequena, né? E quem mais ficava ao meu lado era meu marido mesmo e minha sogra, que vinha me ajudar com os dois. Ela me achou realmente muito louca a hora que eu falei não vou dar mais, porque na cultura dela não amamentou o meu marido, né? Em contrapartida, ela amamentou o meu cunhado até 4 anos. E ele é de uma saúde espetacular. Só que ela conta que o meu marido ela não amamentou porque ele não pegou. Só que ele foi o primeiro filho, então acho que ela deve ter tido todos esses problemas, falta de apoio, falta de instrução. E hoje ela vê que ela é nítido a saúde de um para com o outro. Então eu sempre colocava isso para ela. Mas olha o X, olha o Y, olha a diferença de saúde, né? E, só que assim, no começo ela ficou meio assim, mas ela respeitou a minha opinião. Da mesma forma que ela respeitou a opinião da chupeta, quando eu decidi que eu não ia oferecer mais. Porque como eles não pegaram, a gente ficava oferecendo, oferecendo, e começava a chorar, ajudava no colo. E aí teve um dia que eu falei, não vou mais dar, não vou mais oferecer. Porque aí eu tinha medo deles pegarem. Eu falei, agora se eles pegarem eu tentando tirar a mamadeira, eu tô lascada, né? Então ela respeitou a minha opinião em relação a isso. E ele fazia as mesmas perguntas, porque ele já tinha tido 2 filhos do casamento anterior, que também não tiveram um aleitamento materno exclusivo. E, o filho dele tem dermatite atópica, e eu acho que muito é da alimentação também, né? Porque eu conheci ele, o menino era bem novinho e já tomava essas misturas lácteas, então já fez vários testes para saber se era intolerância à lactose e tudo mais, nunca deu nada, então isso eu mostrava para ele. Eu falava, olha, a gente pode fazer diferente agora. Então, por mais que eu estou conversando com pessoas que eu não conheço, o médico eu também não conheço, eu vou ter que acreditar no que ele está me dizendo. Então, o grupo são de mulheres que vivenciam isso e que estão trazendo as experiências. E era ali que eu tirava força. Então, todos os dias, quando eu postava um relato ou que eu lia alguma informação, eu levava para ele, ó, tá vendo aqui, falando assim, assim, é normal eles chorarem esse tanto. E aí, quando a gente parou de comprar as latas de leite, eu ainda tinha 2 aqui, uma aberta e uma fechada, numa madrugada, que eu chamei ele, ai, pelo amor de Deus, me ajuda, essa criança não para de chorar, eu não aguento mais, devia estar entre pico, salto e pum, né? E ele, nervoso, levantou, fez uma mamadeira e deu para um dos meninos. Eu já devia estar uns 3 ou 4 dias sem dar a mamadeira. E ali, para mim, foi chocante, porque eu falei, eu estou há 3 dias sem dar a mamadeira e você me desautoriza e dá só porque ele estava chorando e eu te pedi ajuda? Então, dali para frente, eu doei uma lata que eu tinha e a outra eu me desfiz, não lembro o que eu fiz, e falei, a partir de hoje eles não vão mais mamar. E ele foi respeitando aquilo. E ele foi vendo a evolução também. Ele tinha medo, confesso que ele tinha medo, porque para ele aquilo era novo. Né? Ele nunca tinha vivido aquilo. Para ele era normal também dar a mamadeira, a criança ser amamentada, não ser amamentada, a criança pegar a chupeta. Para ele era normal isso. Então, só que aos poucos, toda a informação que eu pegava, eu levava para ele. Olha,
é assim, vamos seguir por esse caminho. E até hoje eu faço isso com diversas. Hoje a gente vai pela linha da criação com apego. Então, o que eu pego, eu mando para ele também. Porque pra gente é novo, né? Mas ele era minha rede fundamental. Os amigos mais próximos aceitaram, nunca me criticaram. As críticas vieram mesmo da área profissional, que com 6 meses eu resolvi passar num pediatra que eu tinha passado com eles, o primeiro pediatra deles, que eu havia abandonado, porque ele queria com 4 meses incluir na alimentação suco e tudo mais. E quando eu voltei com 6 meses, porque eu achava que ele era um médico bom para diagnóstico, né? Não para o aleitamento. E ele viu os meninos e ele falou que eu estava matando os meninos de fome, que eles estavam desnutridos. Ele falou com essa palavra, ele falou assim, eles estão desnutridos, porque a canelinha deles era isso aqui, né? Aí eu olhei para ele e falei, mas como assim desnutridos? Eles se desenvolvem bem, eles têm, já engatinha. Aí eu falei, e isso é mamando no peito. Aí ele falou que eu queria satisfazer o meu ego, que aquilo era um desejo meu e não das crianças. E aí ali ele me eu lembro que ele me deu uma receita de eu fui lá com 5 para 6 meses. E ele falou, vou te dar uma bomba calórica para eles engordarem. E 1 mês você volta aqui. Aí ele me deu que era para fazer a introdução alimentar com o suco. E a gente já sabia que o suco não era necessário, que era muito melhor dar a fruta e tal. E nesse 1 mês, aí eu voltei lá, os meninos engordaram no mês da introdução alimentar, eu não dei o suco, eu segui aquilo que a gente já mantinha de ideias e constatações lá do FAG, do FIA também. E quando eu voltei lá, os meninos tinham ganho peso. E ele me parabenizou, mas eu não tive coragem de falar para ele que eu não segui o que ele... Não tive coragem de dar um tapa na cara dele, né? E aí, dali, eu segui a vida. Aí eu falei, quer saber? Né? Eu já estava com a amamentação estabelecida, que nem a Rafa falou. O que me falavam já não importava mais. E comecei a seguir aquilo que eu achava. E quando eu tinha dúvida, recorria às pessoas que pensavam como eu, né? E aí, quando você vai ficando mais fora das pessoas que não pensam como você consegue enxergar aquilo que você quer realmente, né? E os grupos de apoio que a gente conseguiu, você consegue ir para uma linha daquilo que você busca. Porque se você continuar naquele grupo que você tinha das pessoas que não amamentam, ou que pouco amamentam, ou que dão LA, ou que não se importam de dar a chupeta, você pira, porque você não vai mudar aquela pessoa e aquela pessoa não vai te mudar. Então, assim, tenho os mesmos contatos, os mesmos convívio com as amigas, respeito a opinião de cada uma, que quis introduzir chupeta, que dá mamadeira, se me pedir a minha opinião, hoje eu oriento, eu acho isso, eu faria dessa forma. Mas assim, aí depois de um tempo, ele foi a minha rede fundamental de apoio. Quando ele começou a ver que os meninos estavam ganhando peso na curva que eles precisavam. E hoje ele fala, às vezes ele fala, nossa, se não fosse realmente a amamentação, eu não sei o que seria da gente. Porque além dos gastos que a gente teria, a gente não sabe a saúde, esses desenvolvimentos alérgicos. Eu morria de medo, por já ter a experiência com o filho mais novo dele, eu morria de medo dos meninos desenvolverem alguma coisa alérgica. E eu ter que correr para um SUS da vida, eu morria de medo. Não sei, então aí eu falei, não, a partir de hoje eles vão mamar. Então aí, né, estão tentando desmamar agora aos 4 anos e meio. Então ainda estão amando as crianças. Hoje bem pouco, hoje rola um mamazinho uma vez por semana, assim, mas eu percebo que hoje eles não têm mais essa necessidade de ficar pendurado, nem nada, às vezes é mesmo por eu queria um pouquinho. É tipo isso. E eu não consegui desmamar, na verdade. Outro dia até estava falando com a Rafa e com a Edi, parece que eu não consegui desmamar. Eu sinto falta, eu tenho dó em alguns momentos que eles pedem. Então, eu acho que foi tão duro conseguir reverter todo o quadro, porque não foi fácil, né? A gente sofreu muito na reversão, na confusão de bicos, que a gente foi postergando. Você vê, a gente chegou até os 2 anos tranquilamente. E a nossa meta era o quê? 6 meses. Aí depois você dobra a meta para 1 ano. Depois de 1 ano, a gente parou de dobrar a meta, né? Então... eu não dobrava, não. O meu era 6 meses. Na verdade, eu queria sobreviver ao primeiro mês da amamentação. Eu achava que ia ser, assim, surreal. E aí, quando eu alcancei 6 meses, eu falei, agora eu preciso alcançar pelo menos 9. Cheguei no 9 e falei, 1 ano faz jus, né, gente? Aí fez 1 ano, eu falei, ainda tá no ano, a gente chega a 2, aí vai. 3, 4, 5, vai indo. E flui, né? Tipo assim, é que chega depois de um ponto que flui. As dificuldades são outras, né? E a dificuldade dos primeiros meses é tenso. Se você não tem apoio,
E assim, eu só consegui manter a amamentação depois de um tempo também, que eu fui para o chão com eles. Porque se eu tivesse berço, cama, quarto diferente, a cama compartilhada ajudou muito a manter a amamentação. Porque é Aqui em enlouquecedor. casa também. Salva Outro cama mito, né? compartilhada. Outro mito, É. né? Que a gente ouviu desde o começo. Imagina, seu filho vai dormir com você. Nossa, Você vai eu fui matar essa criança? resistente. É muito difícil, a gente ouve muita coisa, né? Ou E assim, eu acho que só pelos relatos de vocês até agora já ajudou muita mãe que está passando por isso. Né? A questão do julgamento, das pessoas falarem que é ego, é satisfação de ego querer amamentar, como, né? E uma série de outras coisas que está matando os filhos e que não é boa mãe. Como ficou esse emocional? O que vocês podem dar de conselho para quem está passando por esse momento agora? Voltar lá no tempo, se você fosse a profissional, aquela fono, Renata, que falou com você, e Rafa, se você fosse uma profissional que estivesse falando com a Rafaela, quando as meninas estavam lá naquele auge da confusão de bicos, e Renata, quando os meninos estavam lá no auge da confusão de bicos e você estava confusa, naquele momento que você estava vendo as crianças perdendo peso, aquela curva que antes estava crescente, dá uma decrescida, e vocês ficaram... Como é que foi isso? Como é que foi o emocional de vocês? O que vocês podem falar para essas mães que estão passando pelo mesmo processo, pelas mesmas dúvidas e não sabem se vão conseguir ou não? Olha, vai, Rê, desculpa. Desculpa, porque você pode falar, Rafa, só para pode alguém falar, Não, Rafa. porque assim, eu lembro que mexia muito com o meu emocional, porque era uma coisa que eu queria muito e ouvir essas coisas das pessoas me feria, né? E me colocava à prova de realmente se eu estava tomando uma boa decisão ou não. Porque é como você mencionou, poxa, como é que eu vou ter uma coisa garantida de um leite que eu não sei se está ali, se eu não sei se está saindo, porque a gente não vê, né? A gente sabe que a criança está alimentada pelos sintomas da criança, da atividade, desenvolvimento, crescimento, fraude, etc. E as críticas me colocavam muito à prova. E eu lembro que eu até me isolei um pouco socialmente, né? Porque eu estava decidida e eu já tinha visto que aquelas opiniões me feriam, me magoavam e me desestabilizavam. Então, eu evitava ir na casa, por exemplo, de parentes, amigos, né? E toda vez que eu estava em contato com alguém que fizesse qualquer tipo de comentário, o conselho que eu posso dar é filtrem. Filtrem as coisas que vocês escutam, filtrem as pessoas que estão ao seu redor, saibam selecionar, né? Quem te dá apoio e não dá aquele apoio meio com crítica, né? Não, tudo bem você amamentar, mas tem certeza disso? Então, isso não é muito um apoio. Então, se eu pudesse me orientar naquela fase, eu daria esse tipo de conselho. Filtre aquilo que você escuta, busque auxílio profissional pró-amamentação. Eu precisei passar por 5 pediatras até achar uma pediatra que eu cheguei no consultório, você já chega ressabiada, e ela me olhou e falou assim, e a alimentação delas? Eu falei, elas mamam no peito. Eu cheguei nessa pediatra com 6 meses, 6 para 7. Falei, elas mamam no peito. Ela falou, só peito? Eu falei, só. Ela, ótimo, mantenha. Não é para mudar. Então, foi difícil. Eu passei por vários pediatras, né? Fiquei um período sem pediatra, indo para o SUS. Então, busquem quem realmente vai te apoiar. Busque informação, busque orientação. Busca banco de leite. Aquele banco de leite não te ajudou o suficiente, tenta em outro. Mas se vocês sabem que é possível e é a vontade de vocês, não desistam, não deem ouvidos para comentários negativos, porque crítica a gente vai receber sobre tudo. Você é mãe, você é criticada, não importa em qual assunto que é a amamentação, é a criação, é a roupa que você veste, é a música que você deixa seu filho ouvir, é a educação, qualquer coisa. Então, crítica sempre vai existir. Então, filtrem, tenham filtro a tudo isso.
E Rê, você? Eu também diria a mesma coisa que a Rafa falou. A princípio, procurar um profissional que seja a favor da amamentação é muito importante, porque mesmo que ele, sei lá, não seja 100%, eu acho que é muito difícil encontrar alguém que seja 100%, que se alinhe, mas que não seja um profissional que não vai nem te perguntar como é que vai a amamentação, né? Que não seja um profissional que você vai chegar e ele vai falar, olha, quanto que ele mama na mamadeira? 60? Você põe 90. Né? É muito importante, porque magoa muito, dói naquele momento que você está frágil, que você fala, eu queria amamentar. Eu ouvi isso da minha comadre. Eu queria amamentar, eu queria muito amamentar. Teve um dia que eu cheguei para ela e falei, eu queria muito amamentar, mas não deu. Por que não deu? O sistema me venceu. Ela falou assim, você não tem que querer muito, você tem que querer muito, muito, muito. É muito mais que muito. Sabe? Ela falou, e eu tenho essa liberdade com ela, que ela falou para mim, eu não posso fazer por você, mas você tem que querer muito. E não espere que o sistema venha te dar a mão para isso. Você tem que querer, você tem que buscar informação. Então, assim, se for possível ter um profissional que seja amigo da criança, que apoie a amamentação, é melhor. Mas pode ser que em algumas regiões as pessoas não consigam. Porque parece que virou febre isso, né? Ser alimentado por LA, né? Então, você vai em consultórios, a única coisa que os médicos sabem é te dar a prescrição do LA. Então, se a pessoa não conseguir, que ela busque informação. Hoje a gente tem a internet a nosso favor, né? E são pessoas reais que estão lá do outro lado. Não, a gente não vem baseado em informações de achismo, né? A gente viveu isso. A gente vive isso. As dificuldades existem. Quem pudesse se orientar antes de ter os filhos, de ter o bebê, é muito melhor também, porque você já vai, que nem eu fui informada sobre o parto, porque eu me informei sobre o parto. E ainda assim, eles me deram uma rasteira. Então, se eu tivesse sido informada sobre a amamentação, eu não teria levado a rasteira que eu levei. Eu teria batido mais de frente, eu não teria aceitado que lá na maternidade, que nem a Rafa falou, a cada 3 horas dessem o LA. Eu ia falar, não, eu estou aqui disponível para os meus filhos. Eles precisam aprender a mamar. E para mim, não, eles não sabiam mamar, um dia eles iam aprender. Então, assim, o essencial é que você tenha o apoio, seja ele do profissional, ou seja de um amigo, de uma amiga próxima que possa dizer para você, você é capaz. Né? Ouvir isso é essencial. Você é capaz. Agora, dizer que você não vai conseguir porque eu não consegui. Você viu fulana, ciclana, beltrana também não conseguiu. Por que você vai conseguir? No nosso caso ainda era pior porque era gêmeos, né? Então a gente ouvia muito isso porque eram 2 bebês. E eu acho que isso é essencial, porque isso vai te matando no momento você tá ali com os hormônios à flor da pele, aí você vê o seu filho chorar, aí te olha e fala que aquilo é fome, que o seu leite não sustenta, que o seu leite é fraco, e na verdade não é nada disso. Gente, eu não amamentei exclusivo 6 meses, mas foram de 3 meses em diante, eles fizeram 4 anos mamando, né? Quantos relatos a gente não tem assim? A Rafa, 2 anos e meio mamando. É possível. Não dá para dizer que não é possível. E qual foi a mágica que nós fizemos? Nenhuma, a gente foi persistente naquilo que a gente queria. Eu também tinha o desejo de amamentar. Não, eu quero muito amamentar. Mas eu acabei me deixando levar pelo aquilo de vai ser difícil porque são 2. Então você fica com medo, você fica com insegurança, aí vai lá a balança abençoada do consultório que põe o seu filho lá em cima e fala, olha, ele tinha que ganhar 20 gramas por dia e só ganhou 18. Tem alguma coisa errada. Vai ter que dar uma mamadeirinha para ele. Não, ele só ganhou 18 porque ele tinha que ganhar 18, gente, pelo amor de Deus. Isso é um terrorismo muito grande com a gente. Quando eu saí desse pediatra dos 6 meses que ele falou para mim que meus filhos estavam desnutridos, eu não sei qual foi o dia que eu parei de chorar. Porque eu falei, eu vou matar meus filhos de fome. Aí eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz no FAG, gente, pelo amor de Deus, deve ter esse relato lá até hoje. E aí todo mundo falou, mas como assim? Eu lembro. Não, eu lembro também. A primeira coisa que a gente perguntava, cadê a curva? Toca lá, tirar foto da curva, colocar a curva da criança. Mas como assim? E eu lembro que dos 6 meses em diante, eles subiram. E eles sempre vieram abaixo da curva vermelha mesmo, né? Mas isso desde a gestação. Então, com 36 semanas, quando eu fui fazer um exame,
E a médica falou para mim, olha, tá tudo bem, o cardiotoco tá bem, tá tudo bem, mas a gente vai ter que tirar eles hoje? Eu olhei para ela e falei, oi? Como assim, tirar eles hoje? É, mãe, porque tá tudo bem, por isso que a gente tem que tirar. Eu falei, mas se uma gestação pode durar até 42 semanas, por que com 36 eu posso tirar? E eles nasceram de 38. E com 38 eles estavam abaixo de 2 quilos. Então, desde lá, eles já vinham com baixo peso. Por que que depois eles iam ganhar muito peso assim? O peso se torna o seu inimigo, né? As pessoas precisam saber que o leite, ele demora muito mais para ser, ele é absorvido com muito mais facilidade, que o LA demora muito mais, por isso que a criança dorme mais. Então, assim, aquela história de que seu filho não vai dormir nunca mais. Não, ele não vai dormir nunca mais porque ele não está pronto para dormir. Né? Não é porque ele mama no peito, porque ele mama mamadeira. Crianças de mamadeira acordam na madrugada. Crianças de mamadeira acordam até hoje quando deixam de mamar na mamadeira à noite. Seja para tomar uma água. E isso a gente não ouve. Né? A gente não tem esse apoio. Eu não sei como é que está hoje a parte da saúde. Eu sei que depois de 1 ano e pouco, que aí eu fui para o SUS, comecei... 1 ano e pouco não, foi antes disso. Acho que uns 8 meses eu comecei a passar com uma pediatra no SUS. Eu tinha muito preconceito em relação ao SUS, achava que no SUS é que eu não teria o apoio, e foi ao contrário. Eu achei uma pediatra que ela falou, mãe, seus filhos estão ótimos. E eu passo com ela até hoje. Chego lá, eles engordaram 10 gramas. Mãe, é isso mesmo. Eles não têm como engordar 3 quilos. Eles cresceram 1 centímetro. É isso mesmo. E ela foi me mostrando isso também. Que eu era pequena, porque a gente sempre ia junto, eu e meu marido, que nós éramos pequenos, como é que eu ia ter filho gigante? Então, se você não encontra esse apoio, é difícil você bancar a amamentação. Acho que 1 ou 2 pessoas é essencial para te segurar na amamentação. Se você encontrar no profissional, é melhor. Né, que ele consegue te instruir várias coisas. Mas se não, tem a rede de apoio aí, tem a internet que consegue te dar todo esse auxílio. A gente tem grupos no Facebook maravilhosos, o Matriz é maravilhoso, o Aleitamento Solidário também é maravilhoso, né, assim, para mães que são mães de 1, mas a mãe tem que querer muito, não é só querer. Hoje eu vejo que eu tinha que querer muito, eu acho que você tem que querer muito. Você tem que bancar isso muito, e não é bancar de uma forma assim, enfrentar ninguém, não. É enfrentar os desafios para ter uma qualidade para o seu filho. Para você dar uma qualidade melhor para o seu filho, tanto na saúde, quanto no apego, quanto em tudo. É isso, eu acho que é fundamental você ter uma pessoa pelo menos te apoiando. Eu acho que isso faz parte de ser mãe, né? Ser mãe é você lutar, 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 lutar contra si mesmo, contra as suas crenças pré-concebidas e contra todo o sistema. Né? A gente vai no pediatra, a gente tem que lutar com o pediatra que não concorda com o que você está fazendo. Que vai tentar te dissuadir, que vai falar que você tem que dormir, que você tem que descansar, que não é normal o bebê ficar mamando toda hora, não, isso não é normal, mesmo que seja no peito, coloca os horários e tudo, dá uma mamadeirinha de vez em quando, coloca uma chupeta para você fazer alguma coisa, para você viver, enfim. Ser mãe é você lutar contra todo um sistema e contra você mesmo, e tem que buscar uma força que a gente, sei lá, só olhando para as crianças que a gente consegue, né, buscar essa força. Que eu acho que se não são as crianças, aquele amor, instinto, né? Deve ser o tal do instinto materno que tanto fala. Se não for esse instinto materno, acho que é difícil mesmo, né? E se informar, né? Eu acho que é muito importante todo. se informar. Saber que Com existe certeza. picos e saltos, saber que existe a nutrição, a sucção não nutritiva, porque isso é uma coisa que eu me lembro de um dos relatos que eu fiz e falei, gente, mas eles estão dormindo e estão ali no bico e não solta, e quando eu solto eles acordam. Que coisa louca é essa, né? Foi quando eu ouvi a primeira vez sobre sucção não nutritiva, e isso, saber que isso existe. E que se você der a chupeta, isso vai ser suprido pela chupeta, só que você vai ter consequências muito maiores. Né, que são as consequências do bico. Então, mas ele não está mamando, ele só está aqui chupetando, né? O bebê suga no útero, né? Então, faz parte do processo de desenvolvimento essa necessidade de sucção. Então, às vezes, ele está mamando só sugando mesmo, a tal da sucção nutritiva. Ele não está fazendo bico de chupeta, ele não está pedindo por uma chupeta, né? Entender isso é fundamental, realmente. E é isso mesmo, eu acho que buscar informação é sempre muito importante, é aquele divisor de águas
de você conseguir ter força para lutar, né, contra todo o sistema e você ter a certeza de que você está fazendo certo. Você Sim. está fazendo o melhor possível para que seus filhos sejam crianças saudáveis e não apenas sobreviventes, aquele de sempre fez e nunca morreu, né? São sobreviventes, né? A gente quer o Exatamente. quê? Eu acho A que gente está buscando a morte. a parte do aleitamento é muito importante. Essa parte que você faz do materno infantil é muito importante também, Lu, porque é muito difícil você encontrar nutricionista que um pediatra, né, todo mundo vai em busca do pediatra, né? Então você vai lá no pediatra e fala, qual é a dieta que eu tenho que fazer a partir dos 6 meses? Aí o cara te dá suco, o cara te dá. é, eu lembro que Biscoito, biscoito, né? Exatamente. geleia de mocotó. E tudo isso é muito importante, entendeu? Se você parar para pensar, é uma continuidade. A gente passou pelo processo do aleitamento, que é muito difícil, aí chega nos 6 meses, muitas vezes você acaba perdendo aquele aleitamento de 6 meses que você fez, porque chegou na alimentação, o cara cagou. O cara te deu lá, ele imprimiu uma dieta e falou: ó, ele pode tomar suco sim, a criança não aprende a comer fruta, a criança não mastiga, e dali para frente ela já está comendo, ela não precisa mamar mais. Ou ela come de tudo, né? Assim, aquela que você fala, meu filho come de tudo. E aí ele não precisa mamar mais. E a gente tem que entender que o aleitamento materno é essencial até os 2 anos, né? Isso é uma recomendação, né? Então assim, você entra nos 6 meses que a mãe ainda está com alguns conflitos com a amamentação. Então, a nutricionista, ela entra nesse conflito. Porque eu lembro que eu cheguei até você várias vezes, Lu, pelo amor de Deus, tá me mandando eu dar isso. E eu sei que isso é errado. O que eu faço? E se não ganhar peso? Né? Porque aí você entra na briga da balança. Então, assim, se você vai mudando de fase, vai buscando mais informações. A informação da alimentação Eu também é. acho que essa ditadura da balança, ela causa muito pânico nas mães, principalmente nessa fase da amamentação exclusiva, né? Então, outra dica que eu posso deixar também para as mães é não se apeguem só a peso, né? Como a Renata falou, os filhos delas são mignon, é a estrutura dela, do marido. Agora, as minhas filhas são altas e magras, né? Eu tenho um pai de 2 metros de altura, um marido de quase 2 metros. Então, se as minhas filhas fossem mignon, eu deveria me preocupar. Mas, assim, eu lembro que as minhas filhas chegavam no consultório, ganhavam 20 gramas e cresciam 4, 5 centímetros. E a pediatra falava, não se assusta, é a estrutura delas, é normal, elas gastaram energia para crescer e não para engordar, elas não acumularam. Então, não se prenda só a peso, a avaliação de crianças, suspeite de profissionais que avaliam seus bebês somente pela balança, né? A avaliação ela deve ser um conjunto de desenvolvimento, de questões motoras, crescimento, é uma avaliação de conjunto. Não se prenda só à balança, não caia nessa de ir toda semana pesar a criança, que isso vai te causar uma neura desnecessária, né? Eu passei por essa neura, não recomendo a ninguém. Assim Eu como eu também. não deem bico, por favor, gente, porque, sério, quem já passou pela confusão de bicos não recomenda a ninguém. É difícil reverter, é cansativo, é exaustivo. Então, não se prendam só a profissionais que avaliem seu filho somente por peso. A criança tem que ser avaliada num geral. E na dúvida, por favor, procurem nutricionistas especializados em amamentação, nutricionistas infantis, porque as pessoas esquecem desse tipo de apoio, né? Como eu Sim. falei lá na clínica da família, quem me esclareceu grande parte da dúvida de perde peso, desincha, incha, desenha uma nova curva de ganho de peso, foi a nutricionista. Foi ela que veio fazer uma reunião comigo e falou, não se assusta, vai desinchar, porque está tirando fórmula, vai desenhar uma nova curva, né? Então, ela que tinha esse entendimento para me passar. Então, busquem profissionais que querem te ajudar. O banco de leite ajuda bastante também, né? Eu acho que em todas as regiões o banco de leite é essencial. Eu, como tive experiência, super recomendaria o banco de leite caso você não encontre um profissional que te apoie, né? Porque o banco de leite ele está ali realmente para isso. Então, eu acho que também é uma boa ajuda profissional
né? Para a gente não entrar tanto no mérito de, você buscou lá na internet, não tem aquela confiança, né? Como eu ouvi no começo, não são profissionais e tal, são só experiências. O banco de leite é um meio bem legal para informação em relação ao aleitamento, né? Exatamente. Gente, foi ótima conversa com vocês. Eu ficaria aqui muito mais tempo, a gente já está aqui há falei que eu me bastante empolgo. Não, mas é gostoso, é ótimo conversar sobre isso. Mãe, adoro tricotar, né? A gente tinha que fazer mais coisas desse tipo. Agora que a gente sabe fazer, né? É E verdade. não sabem, as pessoas que estão nos assistindo, gente, foi difícil chegar nesse momento, mas nós conseguimos. Agora nós temos know-how para fazer as próximas lives. Né, Rê? César aí. César, o nome dele? É, César. Tô até com o computador dele. César, agradecimentos eternos ao César, Rafael aqui também que me ajudou. Enfim, agradecimentos muito grandes, de coração mesmo, para vocês. E especialmente vocês, né? É assim, eu escolhi vocês a dedo, justamente por ter vivido um pouquinho junto a história de vocês lá pelo FAG, né? Visto cada relato de vocês, de resistência, de força. Às vezes eu lia um relato assim, da Rafa falando assim, eu tirei tudo de uma vez e não sei o quê, e eu resolvi decidir que elas iam mamar só peito. Aí eu olhava e falava assim, gente, se fosse comigo, será que eu queria essa força toda? E assim, bater palma, lia, às vezes colocava assim, parabéns, digitando com o teclado, batendo palma com os pés. Enfim, é aquela coisa de você bater palma com o corpo todo, de pensar, nossa, que mulher forte, né? Que maravilhosa, né? Que diva. Renata também, que também teve que ter força emocional para ver os meninos pequenininhos, ouvir que os meninos estavam desnutridos e queriam morrer, e mesmo assim ser resiliente quando se fala assim, não, eu vou acreditar no que eu estou fazendo, ouvir aquele instinto e seguir em frente, e agora ensinar e dar tanta orientação de valor para tantas mães que estão passando por isso, dar tanta força. Ter vocês aqui falando sobre esse assunto, para mim é um privilégio muito grande. Eu agradeço muito mesmo de coração. Espero um dia retribuir esse carinho todo e essa atenção toda que vocês dispensaram. A gente está aqui há um tempão, a gente está aqui há bastante tempo juntos, né? Entre tentativas e erros, entre buscas de aprendizados de tecnologia, enfim, aprendemos juntas isso também. Esse é um marco na nossa história também hoje, hein? Sem dúvida. Entre telefones que não funcionam, áudios que não saem, enfim, computadores que bugam, estivemos aqui fortes. Eu agradeço muito, realmente, gente, de coração. Muito obrigada. Vocês são Eu quero agradecê-lo pelo convite, porque, assim, na verdade, eu acho que a Rê também vai compartilhar desse pensamento. A gente está aqui hoje, na verdade, é a nossa forma de agradecer, porque na nossa transição, você foi uma das grandes ajudadoras para a gente, né? Pela sua experiência, pela sua base profissional, né? Quantas e quantas vezes a gente não pediu ajuda, me socorre, me orienta, né? E é apenas uma forma de agradecer e falar que é possível e que bons profissionais que realmente querem ajudar, querem orientar, vão te ajudar sim. E a gente está aqui contando isso, nada mais é do que a nossa forma de agradecer. Lu, com certeza. Assim, tem anjos que caem nas nossas vidas, né? E eu acho que a gente tem nome para esses anjos, e um deles é você, sim. Porque a sua tranquilidade em passar a informação para a gente era tão assim, o seu jeito de falar, o seu jeito de, olha, calma, vai dar certo. Olha, faz assim, vai dar certo. Então, assim, ali a gente teve dedos essenciais. Eu acho que se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui contando essa história. Eu costumo dizer que de quando os meninos nasceram, eu tive pessoas fundamentais. Lá na maternidade, aquela fono
E olha que eu carrego comigo ela até hoje, a gente tem contato até hoje. Aquela fono que falou para mim, procura o banco de leite, a mulher do banco de leite e as moderadoras do FAG naquele momento, e você estava entre elas, né? Porque você continuou trabalhando, você tinha suas filhas e você estava ali disponível para ajudar a gente, né? Com a sua experiência e com as informações profissionais que você tinha. Então, é a gente que tem que te agradecer por toda a disponibilidade que você teve em falar, olha, vai dar certo, confia, porque é isso que a gente precisa ouvir, confia, vai dar certo. E não é baseado em histórias que não são reais, em relatos que não são, em nenhuma comprovação que não seja científica, né? Então, assim, a gente tem muito a agradecer mesmo, eu sou muito grata a pessoas ali do FAG que vieram para a minha vida após a maternidade, e olha que a gente está muito distante, a gente não tem ninguém perto, né? A gente está distante, mas que a gente mantém esse afeto, esse carinho, a gente vai vendo a evolução pela rede social, a gente só tem a agradecer mesmo. Eu tenho muito a agradecer a você, Lu, porque eu acho que nessa briga com a balança, você foi a que mais me tranquilizou, em vários momentos. Então, obrigada. Vai chorar. Não chora. Tenho certeza que tem muita gente que gostaria de estar dizendo isso para você nesse momento, porque do mesmo jeito que você ajudou a gente, sem ser presencial, imagina ali no seu contato físico, né? Tem muita gente que gostaria de te dizer isso e às vezes não tem essa oportunidade. Mas a gente tem muito a agradecer realmente, e eu sou muito grata pelo convite. Nossa primeira live maluca. Vai entrar para a história essa live. Tinha que ser a primeira com vocês. Vai entrar para a história. Mas estamos Vou aqui. deixar um pouquinho os bastidores para as pessoas verem. Melhor não. Por favor. Eu tenho um pedaço aqui comigo, você tem um pedaço aí com você. Vamos Só lá. rindo, gente. Só rindo. Mas foi ótimo, foi alegre, foi lindo, foi pra cima. Foi lindo, foi pra cima. Eu devo ter que dividir esse vídeo em uns 3 dias, para não ficar tão longo. Mas foi maravilhoso esse bate-papo. E eu acho que a gente tem muito assunto ainda pela frente. Acho que a gente podia fazer várias lives, assim, né? Marcar vários outros assuntos para fazer com mais mamães do FAG. Vamos chamar todo mundo, fazer um bate-papo grandão agora. Eu acho. Né? Eu super apoio. A amamentação gemelar, ela ainda tem muito mito que precisa ser desfeito. As pessoas não acreditam na possibilidade, e a gente está aqui nada mais do que para falar que é possível amamentar gêmeos sim, é possível reverter uma confusão de bicos sim, né? É possível. Tendo apoio, tendo orientação, é possível. Concordo. Isso mesmo. Vamos convidar, né, o pessoal para as mamães gestantes de gêmeos que querem amamentar, que acreditam nisso, aquelas que estão passando pelo processo de confusão, de bicos, que estão inseguras em relação à amamentação. Vai lá no Facebook e procura o Falando de Amamentação Gemelar, né? É isso aí. É sempre bom. Lá. Aí vão ter essas pessoas maravilhosas, eu vou estar lá também, tem mais um monte de gente legal, cheia de experiência boa, bonita para contar. Eu vou Pode ter certeza que você que está aí do outro lado, tem muita gente passando pelo que vocês estão passando. E muita gente vencendo, muita gente se informando e vencendo. Porque a gente se sente sozinha, né? A gente fala, ai, não, é só comigo. Não, não é só com você. É verdade. Exatamente. Então, meninas, beijo. Beijo. Muito obrigada. Tchau. Tchau, Lu. Tchau, tchau. E se você precisar de atendimento, atualmente estou fazendo atendimento online. Então é só você clicar aqui no link e entrar em contato diretamente comigo. Beijo, tchau. Tchau. Conseguimos! Eu vou tentar só pra contrariar. Depois dá pra cortar? Não, vai ter que editar.